Olá a todos. Muito obrigado por nos acompanhar novamente neste espaço de filosofia, ciência e sociedade. Este é o segundo vídeo de nossa série introdutória à fenomenologia do espírito de Hegel. No vídeo anterior, analisamos a crítica de Hegel às duas formas naturais de se aproximar do conhecimento. Neste vídeo, exploraremos os problemas que surgem dessas abordagens, o que é a fenomenologia do espírito e por que ela é considerada o caminho da dúvida e do desespero. Então, vamos começar de uma vez. No vídeo anterior, concluímos que tanto a concepção do conhecimento como um instrumento, como a concepção do conhecimento como um meio para alcançar o absoluto, acabam conseguindo o oposto do que se propõem. Não funcionam. O problema fundamental de ambas as abordagens, segundo Hegel, é que elas provêm do medo de errar, um medo que nos leva a desconfiar da ciência. Esta é uma preocupação que a própria ciência não tem, já que ela avança pelo mundo sem maiores preocupações, descobrindo suas verdades. Não é que devamos desconfiar da ciência em si, do que devemos desconfiar é deste medo de errar. O medo de errar é o próprio erro. Como disse Roosevelt, não devemos temer mais do que o próprio medo. O problema com este medo é que ele já pressupõe certas coisas. Primeiro, que o conhecimento é um instrumento ou um meio. Depois, que o conhecimento e nós somos duas coisas diferentes. E, finalmente, que de um lado está o conhecimento e do outro lado está o absoluto. Diz Hegel, em vez de nos preocuparmos com tais representações inúteis e formas de falar sobre o conhecimento, em vez de nos preocuparmos com subterfúgios que a incapacidade para a ciência deriva dos supostos de tais relações para se libertar do esforço da ciência, aparentando ao mesmo tempo um esforço sério e zeloso, em vez de nos torturarmos tentando responder a tudo isso, poderíamos simplesmente rejeitar essas representações como contingentes e arbitrárias. Poderíamos considerar, inclusive, como um engano o uso de palavras como o absoluto, o conhecimento, o objetivo, o subjetivo, e muitas outras cujo significado é assumido como geralmente conhecido. Basicamente, Hegel está dizendo: e se jogarmos no lixo toda a filosofia anterior como algo contingente e arbitrário, um mau uso desses termos? Assim, sem mais, que se dane Kant, Descartes, Leibniz, Locke e todos os demais. E é que eles menosprezam a ciência, mas desaparecem quando esta aparece. Não são mais do que uma aparição fenomênica do saber. Relaxem. Relaxem. Não queimem a crítica da razão pura. Esperem um pouco. Esperem. Qual é o problema com isso? A ciência não pode rejeitar um saber não verdadeiro assim, dizendo que ela é verdadeira, que sua força está em seu ser e que o outro saber não é verdadeiro. Por quê? Pois, porque se fosse um saber não verdadeiro, diria exatamente a mesma coisa, que ele é o verdadeiro Buzz Lightyear, digo, o verdadeiro saber. E diz Hegel que uma afirmação concisa vale tanto quanto outra. Tampouco pode recorrer a algo que não é ciência verdadeira e que aponta para algo que é, a algo falso que nos diga o que é verdadeiro. Estaria apelando a um modo falso de conhecer. Então, pois a ciência, primeiro, aparece como ciência, primeiro é aparência de ciência, fenômeno de ciência, e por aí devemos começar. A ciência aparece fenomenicamente, por isso, o objeto da fenomenologia do espírito é o saber que aparece fenomenicamente. Hegel nos diz que a fenomenologia do espírito é o caminho da consciência natural que luta para alcançar o saber verdadeiro ou o caminho da alma que percorre a série de suas configurações, como outras tantas estações de trânsito que sua natureza lhe traça, depurando-se até elevar-se ao espírito e chegando, através da experiência completa de si mesma, ao conhecimento do que em si mesma é. A fenomenologia do espírito é a viagem de ayahuasca da consciência natural que percorre suas vidas passadas, para se descobrir a si mesma. É a história desenvolvida da formação da consciência na ciência por meio da cultura. A consciência natural é esta primeira encarnação do grande protagonista das obras de Hegel, do espírito absoluto. E é que, como em muitos filmes de super-heróis, a consciência natural começa muito segura de si mesma, se considera como saber real, mas se mostra como conceito desse saber, como um saber não realizado, não real. O caminho que ela percorre a faz perder esta verdade, por isso, para ela, o caminho é negativo. Por isso, a fenomenologia do espírito é o caminho da dúvida e do desespero. Mas não é a dúvida cartesiana que, depois de desaparecer, te deixa no ponto de partida. A viagem cartesiana é como a viagem de Dorothy à Terra de Oz, que começa como uma viagem muito louca e cheia de dúvidas sobre tudo, mas no final acaba que tudo não passou de um sonho e nada do que aconteceu importou. Ela acorda no mesmo mundo de onde havia partido. Além disso, diz Hegel, manter-se em opiniões e preconceitos por convicção própria só se distingue de fazê-lo por autoridade, no sentido que o primeiro é,
além disso, vaidoso. Esta vaidade se refugia na satisfação de ser sempre o mais esperto, mas torna vã toda a verdade, se refugia em um eu conciso. Diz Hegel que ele foge do universal e busca apenas o ser para si. Não, aqui a dúvida para Hegel não é a dúvida cartesiana, a dúvida é a penetração consciente na não-verdade do saber que aparece fenomenicamente. Não é apenas perceber que o saber que aparece fenomenicamente não é verdadeiro, mas a penetração consciente sobre esta não-verdade, cravar-se no porquê não é verdadeiro. Porque aí está o detalhe. A exposição da consciência em sua não-verdade não é puramente negativa. O nada, considerado como nada daquilo de onde provém, não é um nada vazio, é determinação. A negação determinada faz surgir algo novo. Por isso, o caminho é violento para a consciência, porque ela está feita para perder sua satisfação limitada. Por isso, é o caminho da dúvida e do desespero. E é que aqui Hegel não está apenas descrevendo o caminho da consciência natural, que é o conteúdo da fenomenologia do espírito. Aqui, sem saber, talvez Hegel esteja descrevendo a experiência de ler a fenomenologia do espírito. Cada vez que você consegue captar, que consegue aprender o que Hegel está dizendo, que consegue ter uma satisfação por ter entendido, Hegel joga fora essa satisfação limitada. Hegel te diz: não, essa não é a verdade, é a aparência da verdade, é um modo alienado de consciência. Ele te derruba e você tem que se levantar de novo, e quando supera isso e aprende o próximo passo e começa a saborear o menor triunfo, Hegel volta a te derrubar, joga fora sua satisfação. Por isso diz Hegel que diante disso, a angústia pode retroceder diante da verdade e a consciência pode querer permanecer em um estado de quietude ignorante. No entanto, o pensamento transformará isso. O pensamento seguirá adiante. Como ele fará isso? Como o conhecimento avança em direção à verdade e ao absoluto? Na próxima entrega veremos a explicação do método que a consciência utiliza para fazer isso e o método que Hegel utiliza, o método dialético. Até lá!